Certo, obrigada. Por nada. Vai Gente, cair aula de gramática ou só sobre o livro de português? é porque assim, o livro de português e gramática Tá, são relacionados, certo? faz parte do português. A gramática Mas faz vai parte do português. são relacionados, tá certo? Mas vocês podem estudar pelo livro, tá bom? Gente, pode falar. As coisas que vai cair na prova é conotação e donotação, Denotação. figuração de linguagem e dígrafo. Exatamente, tudo isso tem no livro, tá certo? De vocês, então podem estudar pelo livro. É isso mesmo, Gabriel. Conotação e denotação, figuras de linguagem, que a gente estudou, e dígrafos. Só esses três conteúdos, tá certo? Oi, Márcio. Pode falar. Gente, hoje nós vamos usar gramática, tá certo? É só para terminar de corrigir e vamos ler um texto no livro, tá certo? Então não vamos perder tempo para a gente terminar logo essa correção, certo? Sim, Maiane, 3 horas. Tá bom, amor? 3 horas o simulado já estará disponível para vocês, certo? Então abra um livro. Tipo, falar em lado, eles vão meio que botar o link aqui mesmo no chat pra gente entrar e começar a resolver. Não, meu amor, depois que, quando for 3 horas, certo? Vocês não vão mais utilizar o Google Meet, não, tá? Então, nós vamos sair do Google Meet, aí o Roberto vai disponibilizar, sei lá, no WhatsApp, por exemplo, a gente vai e No faz. WhatsApp. E nos grupos e também na agenda virtual, tá certo? Quem não tiver no grupo, não tiver WhatsApp, vai ser na agenda virtual, certo? Ele vai te disponibilizar o link. Vocês vão pegar esse link, né? Clicar no link e vão ser direcionados diretamente à prova, tá certo? Pronto? Há mais alguma dúvida sobre isso, gente? Se não tem, tá certo? Vamos lá, abram a Sim, gramática eu de tenho. vocês Tia, na, pode falar? na, Pode falar? na página 86, tá Tia, certo? Oi, pode falar, amor. a gente vai fazer a prova 3 horas mesmo ou é 3h15 depois do recreio? Olha, assim, a prova vai estar disponível, certo? 3 horas. Se você quiser lanchar, você lancha rapidinho e faz a sua prova. O que é que não pode acontecer? Não pode fazer a prova outro dia, tá certo? A prova tem que ser feita hoje. Se você quiser 3 horas, né, você precisar lanchar, você lancha e já vai abrir o simulado para responder. Não, não é como da outra vez que ficou o fim de semana inteiro. Só tem hoje, tá? Como se Tia, fosse na sala. praticamente acaba 3 horas, né, agora. E o resto dela vai ser para nós fazermos a nossa prova. Exatamente isso, Thay. Nós temos Tia, tempo. quem terminar a prova pode sair? Quem terminar a prova está liberado, tá certo, Clara? Até Ô, porque. tia, Oi. mas só que tem hora limitada pra gente fazer a prova. É de 3 às 5, tá certo? Nós temos tempo de sobra, temos o quê? 3 horas, 2, por aí. Tem 3. 2 horas, tá É, certo? Nós são 10 questõezinhas, dá tempo de sobra mesmo, certo? Não se preocupem com o tempo, que o tempo dá suficiente, certo? Desta vez o tempo está do nosso lado. Pronto, pois vamos lá, sem conversa mais. Gramática, página 86. Vamos lá. Tia, Tia, dá licença, a 86 e a 87 já foi corrigida. A gente tem que ir para 88 e Isso. 89. É isso mesmo, é porque eu que estou na página errada. Na verdade é 88, tá bom? Vamos lá? Que na verdade a página 88 é uma explicação, certo? E a outra é uma questõezinha, que são questõezinhas rapidinhas. Vamos lá começar. Quem é que pode ler aí essa questão 10? Por favor, rapidinho. pode, tia, posso ler? Pode ler, amiga. É Maria Luísa. Certo. Pode começar.
Maria Luísa, não estou te ouvindo. Ah, saiu. Lê aí, Taimon, por favor. Você falou Tá chegou bom, rápido. vou ler aqui. Quanto à posição da sílaba tônica, as palavras se classificam como oxítonas, quando a sílaba tônica é a última. Oração, Amapá, Aracaju, computador. Paroxítonas, quando a sílaba tônica é a última. Trabalho, regra, letras, impressora. Proparoxítonas, quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Penúltima, paroxítonas, máquina, lâmpada. Como você pode ver, em algumas palavras a sílaba tônica recebe acento gráfico, em outras não. Nos capítulos 6, 7 e 8 estudaremos por que isso acontece. A sílaba tônica de uma palavra polissílaba deve estar necessariamente na última, penúltima ou antepenúltima posição. Algumas palavras, porém, possuem uma sílaba subtônica, pronunciada de forma um pouco mais fraca que a tônica. As sílabas que não são tônicas nem subtônicas são chamadas de átonas, pronúncia fraca. Observe. Sílabas átonas, tônicas e subtônicas. Muito bem. Vamos lá. Pessoal, essa explicação, certo? Sobre o que nós já estudamos várias vezes, que vocês já estudaram várias vezes, tá certo? Sobre a sílaba tônica das palavras, ok? Quando é que a palavra é paroxítona? Quando é que ela é oxítona? Quando é que ela é proparoxítona, né? Oxítona, quando a última sílaba é a mais forte. Paroxítona, quando a penúltima sílaba é a mais forte. E proparoxítona, quando a antepenúltima é a mais forte. Aí o livro dá aí alguns exemplos e vem falar para a gente também que existe uma sílaba chamada subtônica. Tia, isso aqui é como se fossem classificações de sílaba tônica, né? A sílaba Isso. tônica é a mais forte, a sílaba subtônica é a intermediária e a sílaba átona é a mais fraca. Isso mesmo, tá certo? E a classificação dessas sílabas tônicas, né? Que todo mundo aqui já estudou isso, certo? Maria Luísa, você tinha pedido para ler? Leia aí a questão agora. Acho que ela não está ouvindo. Taimon, continua, por favor, amor. Tá certo. Agora classifique as palavras a seguir quanto à posição da sílaba tônica. Muito bem. Gente, essa questão vocês iriam fazer o quê? Tem aí as palavras, tá certo? Vocês iam marcar um X se ela fosse oxítona, paroxítona e proparoxítona. Vocês iam marcar o X aí no lugar correto, tá certo? A palavra espaço, coloquem no chat, tá certo? Se é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. A palavra espaço, vocês marcarão o quê? Muito bem, Taimon e Maiane. Paroxítona. Isso mesmo, tá? Vocês marquem o X aí na paroxítona, ok? E a palavra humano é o quê? Isso, Clara, muito bem. Muito bem, pessoal, vamos prestar atenção na aula, responder as questões. Paroxítona, muito bem. E a palavra planeta? Planeta? Paroxítona, muito bem. Até agora, as três primeiras são paroxítonas. E a palavra órbita é o quê? Órbita. Isso, muito bem. Proparoxítona. Ótimo. E fotossíntese? Vocês colocaram o quê? Excelente, pessoal. Proparoxítona também. E parasitismo? Parasitismo. Paroxítona. Perfeito. Ecológico. 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 É o quê? Proparoxítona. Isso mesmo. E translação? Exatamente. Muito bem, gente. Ótimo. Agora, vamos aí para a questão número 11, tá certo?
Se a Maria Luísa estiver aí, que ela me pediu para ler, e a internet dela acho que caiu, pode ler. Se não, se a Maria Luísa não estiver, outra pessoa leia aí para mim a questão número 11. Tia, eu posso ler? O Gabriel pediu primeiro no chat, Maiane. Não, certo? tia, quem pediu primeiro fui eu, ó. Eu tinha Não, botado ele... Foi, Ah, eu é botei verdade. debaixo Verdade. do... É verdade. Eu vi agora. Passou mensagem. Maiane vai ler a questão 11. Gabriel, que pediu depois, vai ler no livro, tá certo? Maiane, leia aí a última questão dessa atividade para nós irmos para o livro. Pode ler. Lê o texto abaixo. A descoberta do fogo foi fundamental para a evolução da espécie humana, tanto materialmente como nas relações sociais. Estudos indicam que o cozinhamento de carne proporcionou a redução do desenvolvimento dos dentes. Isso porque a carne cozida é mais fácil de mastigar, não havendo a necessidade de dentes grandes e pontiagudos, como os dos animais carnívoros, que só comem carne crua. Identifique no texto uma palavra paroxítono terminada em ditongo crescente. Posso dizer a minha, tia? Qual é a palavra? Eu botei desenvolvimento, não sei se está correto. Tia, eu posso dizer a minha resposta? Desenvolvimento não tá. Eu vou dizer por quê. Tá, Maiane? Pode dizer o termo. Eu coloquei espécie. Correto. Espécie. Tá certo? Espécie. Na letra A é espécie. Certo? Porque tem que ter o ditongo crescente. No caso aí, O ditongo crescente que é semivogal e vogal. Termina com IE. E o acento agudo está na sílaba está na sílaba penúltima. Penúltima sílaba. Que é a Perdão. paroxítona, né? Que é o pé. Certo? Letra B, leia, Maiane. Tia, qual é a resposta da A? Não peguei. Espécie. Só um minutinho. A palavra é espécie. Tia, o teu rosto não tá aparecendo direito. Gente, eu não... Disseram isso no chat, mas eu não tenho o que fazer, porque aqui no meu celular aparece normal. Eu não sei porque aqui no de vocês não aparece, tá bom? Aqui no meu tá... A tia tem que deitar, eu acho que a tia tem que deitar mais o celular. Meu aqui... No meu da tia tá ótimo. Agora ficou ruim, mas o da tia tava ótimo. Tô vendo o nariz. Tia, a gente só vê do nariz para baixo da senhora. Eu tô vendo os olhos da tia. Pronto. Tá ótimo. Pronto, Agora tá bom, tia. Sim, agora melhorou muito mesmo. É porque no meu eu vejo normal, entendeu? Aí eu não sei como é que vocês estão vendo. Certo? Então, se melhorou, tá ótimo. Vamos lá. B, Maiane. B. Agora selecione uma palavra polissílaba, cuja sílaba tônica apresenta um dígrafo. Posso dizer a minha, tia? Pode. Eu botei várias palavras. Descoberta, fundamental, evolução, materialmente e cozimento. Tá correto? Eu só coloquei fundamental. Cozimento. Vocês iriam escolher só uma, tá certo? Então, pode ser. Gente, vocês têm que prestar atenção em nenhuma coisa dessa questão. Agora, selecione uma palavra polissílaba, cuja sílaba tônica apresenta um dígrafo, tá certo? E aí, tu colocou o quê, Taima? Fundamental. Mas no caso de fundamental, não tem dígrafo, o tal, né, que é a sílaba mais forte. A sílaba mais forte de fundamental é tal, né? Certo. Então era para ser cozimento. Descoberta, tia. Cozimento. Descoberta também é, né, tia? Descoberta, não. Descoberta não é, tá certo? Porque a sílaba mais forte é descoberta. É ER, é BR, não é dígrafo, certo? Desenvolvimento certo? Cozimento também e materialmente, certo? Tia, é para colocar todas ou uma? Não, você escolhe uma. Podia ser desenvolvimento, cozimento ou materialmente, tá certo? Só precisa colocar uma. A questão só pede uma, tá certo, gente?
Então, vocês escolham uma das três, se não tiverem colocado nenhuma delas. Agora, letra C, Maiane. No texto, encontramos um adjetivo proparoxítono, flexionado no masculino plural. Qual substantivo determinou essa flexão? Ó, o que foi que vocês Tia, eu colocaram? escrevi animais. Eu botei Eu também. animais. Pronto, muito bem, está correto, certo? É animais mesmo. Na letra C é animais a resposta, tá certo, gente? A Monique colocou aí no chat. Terminado aqui o capítulo 4. Qual é a resposta da B? Da A, então. Qual? A é espécie. A B pode ser cozimento, tá certo? Porque só precisa de uma. A B pode ser cozimento. E a C é animais, tá bom? Pegou, Caio? Peguei. Pronto. Gente, terminamos o capítulo 4 da nossa gramática, né? Agora vocês podem guardar a gramática de vocês, certo? E peguem o livro de português, tá bom? Lá no capítulo 5, vocês vão abrir na página 190, certo? E vão voltar para a abertura do capítulo nessa parte aqui, ó. Nessa parte verde, tá certo? Que é a abertura do capítulo de vocês. Lembranças inesquecíveis, tia. Lembranças inesquecíveis. Isso mesmo. Enquanto vocês abrem, eu vou falar um pouco sobre o que é que a gente vai estudar nesse capítulo, sobre o gênero, tá certo? Vocês sabem que todo capítulo, né, que a gente inicia no livro de vocês, tem um gênero textual a ser estudado, Tia, certo? sabe o bom? É que a maioria dos conteúdos que nós vemos em português, nós já vimos ou em produção textual ou em literatura. E esse nós vimos em produção textual, que é o Relatos de Viagem. É porque literatura, gramática, interpretação, produção de texto, tudo isso está ligado à língua portuguesa, certo? Por isso que todos esses conteúdos têm ligação. Tanto a literatura, quanto a produção, né? Quanto o que eu dou, que é o quê? Gramática e interpretação de texto, essas 4 coisas, tudo isso faz parte da língua portuguesa. Por isso que é tudo relacionado, tá certo? Entendeu, Taimon? Certo, mas é realmente uma vantagem pra gente, né? Porque nós vamos ter mais facilidade de entender o conteúdo. Exatamente. Ele não vai cair na prova, né? Capítulo 5. Não, amor, não vai cair na prova, tá bom? Então, gente, nós já estudamos fábula, nós já estudamos parábola, nós já estudamos vários gêneros, né? Agora a gente vai estudar um gênero muito legal, que é o quê? O relato de viagem, que o nome já diz tudo, né? O que é um relato? É contar alguma coisa sobre algum fato. No caso aqui, é escrever, relatar sobre uma viagem. O nome do gênero já diz tudo, tá certo? E quem é que não gosta de viajar? Eu acho que todo mundo adora viajar. Então, esse capítulo é um capítulo muito legal, tá certo? Esse gênero é um gênero muito bom, que é o relato de viagem. Para começar, tem aí, né? O título do capítulo é Lembranças Inesquecíveis. Já fechou. Aí bugou. E bugou. Google, vamos ver o É, YouTube. minha gente. É incrível, né? Quando os professores estão para Né? eles estão para explicar aquilo que é Oi, YouTube. E bugou. Buga. Ah.
Como é que é assim, Miguel? Me explica como assim se ninguém tá Fala porque tá todo mundo falando. Porque tá bugado, professora. Ah, meu Deus. Por Por que sempre trava na nossa sempre aula? trava? Quando é algo realmente A gente sempre trava com a gente, velho. do contexto trava. Porque nós Sempre somos amados. Foi a macumba da Nara. Nara aí depois. Olha a macumba da Nara. É bem Senhor, danada você mesmo, passa né? tanta vergonha. É muito da Nara, é muito a Nara que faz macumba aqui, né, Maiane? É. Eu tenho pena da Maiane às vezes, da doidice dela. Nossa. Que maldade, meu irmão. Nara tem medo até das minhas doidices. Droga, meu celular tá... Quando Não, Google. a Nara Mas me matando só tava pra mandando eu jogar desistar, meu. um tempo com ele. Olá, pessoas do YouTube. Ei, Como vocês? Olá, ei, Nara. tudo bom? E aí, hello, céu. Hello, YouTuber aí. Hello. Ei, YouTuber aí. Tentando falar isso aí. YouTube. Ai, Lorena, Romário. Não, eu entendi, tu disse assim, Raiuru. Essa bandeira não é do Mario Kart. Ainda, velho. Que? Não, isso aqui não é nosso recreio. Isso aqui é porque a tia não... É que travou o negócio Ela da vai tia. precisar estudar. Nossa, mano, é o nosso recreio. Claro que é o nosso recreio. Para com isso. É o nosso recreio. É o nosso recreio. Nós estamos fazendo uma zona. Que o sétimo ano merece 2 recreios. Gente, A gente vai ter que Mano, gente. já tô bugando. Ai, Gente, Lorena. Que? libera o fone que eu te dou 10 conto. Como é? Libera o fone que eu te dou. Libera o ponto. Por que tu aqui do já pai. tira 10 Horrível. conto, mulher? Tu é moca? Sou. Minha filha, ninguém sabe onde é que tá a tia. Se ela não tá aqui, é porque ninguém sabe. É o vapo. No requebrado do tubo lá. Mano, eu já cansei do povo do TikTok fazendo com esse áudio. Mas eu decorei tudo. Ai! Morreu. Da rede. Morreu. Esse áudio. Maiane. Meu nome. Eu tô com dor de cabeça. Quem é? Ô, Miguel, tu não entende. Pronto, a tia Brena chegou. Acabou o recreio, gente. Ah, recreio faz. Recreio, vamos ver. Recreio terninho. Ó, paia. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Desliguem esses microfones, por favor. Quando cair a internet de algum professor, né, ou acontecer alguma coisa, conversem, mas conversem pelo chat. Porque vocês ficam fazendo esses barulhos aí com a boca, não sei quem é. Ficam conversando e fica tudo gravado. Fica tudo lá no YouTube. Tudo que vocês conversam, tudo que vocês falam, certo? Fica filmado e fica lá no YouTube. Não é bonito um vídeo, né? Com você conversando aí aleatoriamente sobre várias coisas, uma pessoa fazendo zoada, outro grita, né? Não fica legal. Então, quando acontecer de algum professor sair, internet cair, alguma coisa, vocês conversem aqui no chat. Pode conversar à vontade, tá certo? Mas não conversem no microfone, porque o vídeo fica horrível. E sem falar que tudo que vocês falam fica gravado. Desculpa interromper. Tia, mas como é o nome que tem no YouTube do canal da escola? Eu não sei. Colégio Colégio BLV. Brasil Verde, é só isso. Eu pesquisei, eu achei o canal. Colégio BLV, tá certo? Só colocar o nome da escola. Vamos lá, continuando. Gabriel, que me pediu Disseram que é relativo. pra ler. Tá Vamos bom. lá, Gabriel. A página é 190, né? Não, tu volta, tá? Para essa parte verde. Nos conhecimentos prévios. Qual é a página? Página 190, aí você volta. Tem a abertura, é uma página verde, que não tem número. Deixa eu ver aqui. Conhecimentos prévios. Achei.
É o início, assim, do capítulo 4? Do capítulo 5. Eu vou ler enquanto tu acha, tá certo? Ô, Gabriel, Capítulo é a 5. página anterior a 190. Vamos lá. É no capítulo 5, a abertura do capítulo 5. 1. Em nossa vida, vivemos muitos momentos marcantes, principalmente viagens. Procure se lembrar de de uma experiência ou viagem que tenha marcado a sua memória e que seria interessante relatar para os seus colegas. E aí, alguém já fez alguma viagem, pessoal? Posso dizer uma minha, tio? Pode. Uma que eu me lembro bastante que eu gostei? Foi quando eu fui pra praia de Canoa Quebrada. Eu também já Eu me fui lá. lembro que foi um dos eventos de viagem do Jeová, o pai da Monique. Foi bem Pois é. legal lá. Ai, como foi, Taima? Tu gostou? Pode relatar. Gostei, eu fui lá, brinquei na água, tomei banho. Tive que acordar às 3h15 da manhã para ir embora. Eu saí da cidade às 5 horas, cheguei lá às 9 horas. Pois é. Incrível, né? Então, alguém mais quer contar algum relato, pessoal? Tia, posso falar? Pode, sim. Foi quando eu tinha uns 6 anos. Aí eu e a minha família, a gente foi pra praia. Eu, minha mãe, o meu pai e minha irmã. Eu nunca tinha ido na praia, eu era bem pequeno. Aí lá eu comi batata frita. Lá tinha uns corais perto da areia da praia. Aí eu fiquei lá vendo. Legal. Por isso que esse capítulo é bem interessante. Por quê? Porque vocês têm a oportunidade de relatar as viagens que vocês já fizeram, né? Tia, O uma Taima, o pergunta, Gabriel. uma Pode dúvida. falar. O relato de viagem, ele pode ter linguagem coloquial, tipo... linguagem coloquial, informal. Em uma redação, Taima, você pode usar uma linguagem clara, tá certo? Mas não é interessante você usar essa linguagem, tá certo? É interessante você procurar usar a linguagem formal, tá certo? Certo. Tá bom? Tá, mas eu posso falar, tipo, o que eu achei da viagem? Por exemplo, assim, Aqui no relato de experiência, né, falado, oral, aí sim, você pode falar. Mas vamos esperar as questões, aí vocês vão continuar falando, tá certo? O Gabriel, né, que relatou, o Taimon, no chat também o Márcio relatou sobre a viagem dele, então vocês vão ter a oportunidade de relatar mais, tá certo? É como se a gente fosse fazer um relato de viagem oralmente. Na questão 2, tá certo? Tem assim: que fatos, lugares, objetos, situações chamaram mais a sua atenção? Procure relembrar os detalhes que podem enriquecer o seu relato. Então, vamos lá. O Taimo, o Gabriel e o Márcio aí que relataram. O que foi que mais chamou a atenção de vocês na viagem de vocês? tia, que eu me lembro lá que tinha lá em uma das rochas que tinha lá, tinha uma escultura presa lá, provavelmente feita de pedra, que era uma estrela e com o nome embaixo Canoa Quebrada. Eu lembro que eu até tirei uma foto com a minha família. Se não me engano, tem essa foto em um dos celulares aqui. Mas eu me lembro, é uma coisa que marcou a minha viagem. Muito Esse bem. ponto turístico. Qual é a página? Página 189. Não, 188. Não tem página marcada, tá certo? É a abertura do capítulo. Você vai colocar na página 190 e vai voltar uma página. Certo? Taima, muito interessante esse seu relato, né? Porque todo mundo que vai nessa praia, né, que é Canoa Quebrada, que você foi, tira uma foto nesse lugar. É como se fosse o símbolo, o marco lá da praia, né? Quem vai lá sempre tira uma foto nesse lugar. Eu também já fui nessa praia e eu também tenho uma foto nesse lugar, certo? Então foi uma coisa que marcou a viagem do Taimo. Olha, a Yasmin tá contando que ela também já foi em uma praia e achou um barco que tinha o nome dela. Então, gente, esses relatos de viagem é para isso, para você relatar coisas legais que marcaram suas viagens, tá certo?
Também já fui nessa praia, Márcio, que você foi, lá no Morro Branco, né? Lá em Morro Branco, você sobe os morros, é lindo, certo? A Jennifer tá falando sobre a viagem dela, que ela foi para Recife, né? Que andou de lancha e nadou com os peixes. Legal, Jennifer, Samantha. Então, todo mundo tem alguma viagem legal que marcou a sua vida, certo? Tem os detalhes, tem alguma coisa na cidade, na praia, onde quer que você tenha ido que marcou sua viagem. Tia, tia, essa viagem que eu falei foi uma viagem legal que a gente fez. Aí, mas tem uma também que me marcou, mas que foi meio. Não gostei muito dela, sabe? Porque novamente eu fui para uma praia, não foi a mesma, mas é que em um dos momentos lá deu uma ventania muito grande mesmo. As cadeiras começavam a sair voando por causa do vento. Tinha alguns amigos lá, inclusive as meninas estavam lá. Deu uma ventania muito grande, a gente teve que sair da praia, tivemos que ir para umas cabanas, ficamos lá por uns 20, 40 minutos. Perdemos quase o dia todo lá. Muito bem. Então, Taima, nem sempre o relato de viagem, né, é obrigatoriamente positivo, tá certo? Você deu dois exemplos. Um exemplo que lhe marcou de forma positiva e um exemplo que lhe marcou de forma negativa, mas não deixa de ser um relato de viagem, tá certo, pessoal? Posso Ok? falar outro relato? Pode falar. Outra vez, quando eu fui lá em Fortaleza, eu tenho uma tia que o nome dela é Bia, aí ela mora lá, aí o andar do prédio, ela mora num apartamento, num prédio. Aí o andar do prédio dela é o 18. Aí eu subi lá no andar 18. Lá é bem alto, você consegue ver a cidade quase toda. Aí quando a gente vai na varanda, o vento fica batendo na nossa cara. Pois No nosso... isso também é um relato de viagem, tá certo? Vamos à terceira pergunta, tá, pessoal? Sobre a viagem, sobre esse relato. A terceira pergunta tem assim: ao retornar dessa viagem, você relatou para alguém como foi a sua experiência na época que vocês fizeram essas viagens que vocês estão me contando? Tanto no chat quanto no microfone. Quando vocês retornaram dessas viagens, vocês fizeram um relato para alguém dessa viagem? Contaram para alguém como foi ou não? Eu falei um pouco. Na verdade, não. Não. Não, ninguém relatou para um amigo, para alguém? Foi quando... A Clara, pode responder, Gabriel. A Clara está dizendo que relatou para a mãe dela. Então, normalmente, quando a gente faz uma viagem, né, a gente relata para alguém. Certo? A gente fala para algum amigo, né, que foi legal. A gente faz um relato ou não, nem sempre. Na quarta questão, a pergunta é a seguinte: vocês acham que as nossas experiências são importantes para outras pessoas? Será que um relato de viagem pode despertar em alguém o desejo de conhecer um lugar? O que é que vocês acham? Na minha opinião, sim, tia. Você vê, quer dizer, você lê o texto, a descrição do lugar, e você fica meio que interessado em visitá-lo. Pelo menos Verdade. para mim. Principalmente, concordo com você. Principalmente quando a pessoa relata assim, né, dizendo que o lugar é bonito, que o lugar é legal, a gente tem vontade de conhecer. Pode falar, Miguel. Na Disney, tia, as pessoas sempre falam bons relatos de lá e a pessoa fica com vontade de ir. Exatamente. Ouvir Principalmente, como o Miguel falou, né, esses lugares assim muito famosos, né, como a Disney, por exemplo, a gente tem vontade de conhecer por causa dos relatos que a gente ouve, né, os relatos positivos. Pronto, o Pedro está relatando aí, né? Ele fez um relato no chat sobre uma viagem que ele foi para a Bahia, né? Que foi a primeira vez e a única vez até agora que ele saiu do estado, certo? O Pedro não achou tão interessante, né? A viagem dele, porém, isso também é um relato de viagem, como eu já falei, né? Você contando sua experiência, relatando, não importa se experiência boa ou ruim, tudo faz parte do relato.
tá certo? Nunca, ainda aí na abertura do capítulo, certo? Tem caracterizando o gênero. Vamos conhecer as características desse gênero, tá certo? Nesse capítulo, conheceremos textos que relatam aventuras, façanhas, perigos, emoções, experiências vividas em qualquer viagem, seja para uma cidadezinha do interior, seja em uma volta ao mundo de moto. São relatos de viagem. Esses textos são produzidos em situações variadas. No século XVI, por exemplo, muitos navegadores escreveram relatos para registrar oficialmente expedições cujo objetivo era descobrir terras distantes, encontrar joias e metais preciosos, descrever rotas, etc. Hoje, os relatos de viagem misturam informação e entretenimento e nos ajudam a conhecer mais nós mesmos, nossos medos, nossas paixões, nossos limites e lugares interessantes. Então, gente, como diz aí nesse gênero, né, caracterizando o gênero, não importa se você está contando a história de uma viagem que você fez para uma cidade vizinha, por exemplo, ou se você para uma viagem fora do país. Ei, tia, o Tudo texto tem é razão. relato. O texto tem razão. Quando nós estudávamos história, na época em que os portugueses invadiram o Brasil, vamos dizer assim, lá existia um cara só, preparado só para contando sobre a viagem. Ele meio que escrevia cartas É enviadas o Pero Vaz de, enviadas o para nome ele. desse homem, Thalma, é Pero Vaz de Caminha, certo? E Exatamente. Ele é você tem responsável por razão. escrever cartas sobre a viagem para o rei. Exatamente. O Pero Vaz de Caminha, ele escrevia relatos realmente sobre a viagem. Então, o texto aí fala, né, de séculos passados que as pessoas usavam esse relato de experiência, para mandar mensagens dizendo sobre aquela terra, por exemplo, se a terra tinha riquezas, quais as riquezas da terra, certo? É isso mesmo. Ele fazia isso, o Pero Vaz, né, de Caminha. E hoje em dia, o que é que o texto nos diz? Que as pessoas usam esses relatos para quê? Para falar das suas experiências, das suas emoções, dos seus medos, das alegrias, das surpresas. Então, em um relato de experiência, você não conta simplesmente sobre o lugar. Você conta sobre os sentimentos que você teve ao estar naquele lugar, Então, certo? tia, tá querendo dizer que eu posso falar, tipo, em data tal, fui para Paris. Gostei muito, haviam diversos pontos turísticos incríveis. Posso dizer assim? E isso você vai relatando tudo que você viveu na sua viagem, né? Tudo ou as partes mais, o que você lembrar, né? Que foi mais marcante. Legal, né? Já viajou para fora do estado. Deve ser muito, muito bom. Eu nunca saí do meu estado, né? Sempre, as minhas viagens todas foram aqui, mas deve ser muito legal, tá certo? Entenderam, pessoal? É um gênero bem simples de vocês entenderem, até porque vocês já estudaram, né? Em produção. E é muito bom, por quê? Porque esse gênero nos dá a oportunidade de falarmos de coisas que nós vivemos, certo? Por isso que é um gênero legal. E o primeiro texto que a gente vai ver nesse gênero é A Grécia Azul. É um relato, né? Se o título é A Grécia Azul, nós vamos estudar, provavelmente ler, sobre coisas aí interessantes da Grécia. A gente não vai poder ler agora, porque o nosso tempo se encerrou, tá bom? Mas vocês vão fazer atividades sobre esse texto, vão ler esse texto, é um texto bem pequeno, vão fazer as atividades da página 192 até a 194, e amanhã, eu acho que amanhã eu tenho aula com vocês. A gente lê o texto, tá certo? E faz a correção, tá bom, gente? Coloquem aí o número de vocês no chat. Quem já colocou, não precisa colocar, porque eu já anotei alguns, tá? Tinham colocado. Fiquem bem, gente. Desejo a vocês uma ótima prova, tá certo? Se concentrem. Tchau, e até a próxima. Façam a prova sem pressa, tá certo? Beijo, tchau, tchau. E até amanhã. E coloca o número aqui no chat que eu vou estar pegando o número de vocês. Tchau, gente. Até amanhã.